Boa noite a todos. Em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, nosso cordial boa noite mais uma vez a todos, fraternal abraço. Estamos, como é de praxe nesses dias da semana, iniciando mais uma atividade, iniciando com a live e, na sequência, a irradiação. Nós, para nos harmonizarmos, antes de passar a palavra a Samira, que efetuará a palestra da noite, vou convidar a nossa querida amiga Geni, para que faça, então, a prece de abertura dos trabalhos da noite. Com os nossos pensamentos unidos em Jesus, vamos começar essa nossa live agradecendo a Ele por mais um momento de aprendizado e vamos pedir a Ele, porque sempre temos tanto a pedir, somos agradecidos por tudo, mas vamos pedir a Ele que envolva a nossa querida irmã Samira nesta luz divina, para que ela possa transmitir todo esse conhecimento adquirido e estudado com muito esforço para ajudar-nos sobre este tema do desapego aos bens materiais e também da liberdade para evoluir espiritualmente. Por isso, nós te pedimos, Senhor, que dai-nos o discernimento para cuidar desse instrumento que é o nosso templo, o corpo físico, para adquirir este conhecimento que vamos ouvir no dia de hoje. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão presentes nessa live. Vamos pedir em especial pela nossa irmã Diva, para que, se for do seu merecimento e a tua vontade soberana, Senhor, esteja sobre a nossa, que é tão imperfeita, que alivie esses sofrimentos físicos dela. E Deus, conceda a todos nós a serenidade necessária para que possamos aceitar todas as coisas que não podemos mudar. Dai-nos também, Senhor, a coragem para mudar aquelas que podemos, mas principalmente a tua sabedoria para distinguir uma situação da outra. Te pedimos, Senhor, que na irradiação de hoje, que será também pronunciada por essa doutora que nos traz tanta sabedoria e conhecimento, que ela possa ser envolvida nesta emanação de luz, de amor, de paz e de amor fraterno, para transmitir a todos aqueles corações que vão ouvir e receber essa irradiação, para sentirem-se melhor a cada dia e poderem progressar espiritualmente depois de ouvir essa palestra. Que os presidentes da AME Serra Gaúcha possam ser envolvidos todos os dias da sua vida em muita luz, muita paz, muito amor e muita sabedoria, para continuarem dando a nós esses banquetes espirituais, que são essas lives durante a semana, os estudos, para que continuem firmes nessa caminhada, mesmo a porta sendo estreita. Que Jesus ajude eles, envolvendo seus corações em todo o bem possível que todos nós transmitimos para eles. Que estes ensinamentos de hoje se quedem plasmados na nossa alma, inculcados na nossa mente, para irmos colocando em prática todos os dias da nossa vida. Por isso nós te dizemos gratidão, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Geni. Então, de imediato, eu passo a palavra para a Samira, que vai nos apresentar essa temática: desapego, liberdade para evoluir. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos novamente reunidos neste encontro fraterno, onde nós buscamos a compreensão dos ensinos de Jesus e depois fazíamos a irradiação dos nossos melhores sentimentos
para aqueles a quem destinamos. Que possamos estar envolvidos pelas vibrações de amor, de paz e de harmonia. Este é o tema que nós escolhemos para conversarmos um pouquinho na noite de hoje. Desapego, liberdade para evoluir. Se nós desejamos libertar a nossa alma das algemas escuras do nosso eu mais profundo, não podemos encarar a árdua tarefa que nos propõe a doutrina espírita do desapego. Devemos libertar, sim, o espírito do apego dos relacionamentos, dos patrimônios transitórios, do plano espiritual, do plano material, para que possamos adentrar e evoluirmos como seres imortais que somos para cultivarmos os bens eternos do espírito. E para que nós possamos fazer isso, é necessário que nós venhamos a compreender o que é o desapego. Não que seja fácil, não que seja praticado na íntegra ainda por mim, porque, como vocês sabem, ainda somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, numa luta incessante contra as imperfeições morais, mas que quanto mais nós vamos estudando, quanto mais nós vamos nos dedicando à compreensão desse desapego, mais fácil nós vamos chegar à condição ideal para adentrarmos ao mundo espiritual muito melhores do que quando aqui chegamos. Temos que lembrar desta frase de Paulo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Esta frase, na primeira carta a Timóteo, nós vamos compreender que nós chegamos na Terra na condição de peregrinos, necessitados de aconchego e socorro, e sabemos, todos nós, que nos retiraremos dela, da Terra, sozinhos. E por isso precisamos, então, aprender a prática do desapego. Porque, apesar de ser difícil, o desapego pode ser aprendido e pode ser exercitado também. Então, nós vamos ver que os grandes psiquiatras, eles nos trazem essas informações sobre o desapego, num sentido de que nós precisamos, desde já, nos libertarmos destes pesos. Um dos grandes psiquiatras, o Dr. David Hawkins, psiquiatra norte-americano, que nos deixou agora em 2012, ele nos diz: carregamos conosco um grande reservatório acumulado de sentimentos, atitudes e crenças negativas. A pressão acumulada nos torna infelizes e é a base de muitos de nossos problemas e doenças. Nós nos conformamos com isso e chamamos de condição humana. Eu gostei muito dessa frase porque nós sempre justificamos as nossas algemas, nós sempre justificamos a postergação de iniciarmos com esse desapego, de iniciarmos a nossa autoiluminação, de seguirmos buscando a nossa melhoria enquanto espíritos encarnados. Porque é aqui que nós estamos com as provas, é aqui que nós estamos com as oportunidades de nos melhorarmos, porque nós reencarnamos com um planejamento, com provas e propostas de evolução. Então, quanto mais nós buscarmos a compreensão, melhor. Então, quando nós vamos buscar o desapego, nós precisamos compreender o que é o apego,
Porque essas duas palavrinhas, que nada mais são do que dois grandes sentimentos, são conceitos muito comentados, muito discutidos, e intimamente todos nós temos uma ideia do que seja esse apego e desapego. Mas quanto mais nós aprofundarmos em conhecer os nossos apegos, aí nós vamos refletir e reflexionar sobre qual o nosso grau evolutivo moral. Porque, na realidade, quanto mais nós nos apegamos, mais nós estamos aí algemados às coisas da matéria, às coisas do ter, mesmo que essas coisas tratadas por nós assim sejam pessoas, porque às vezes, e nós vamos ver mais adiante, tem pessoas que estão apegadas a outras pessoas que tratam como objetos. São meus familiares, é meu marido, é meu filho, no sentido de posse. Então, é preciso que nós venhamos a compreender. Então, apego é um sentimento de afeição ou simpatia por alguém ou por alguma coisa. Esta é uma definição que está no dicionário e que também pode ser sinônimo de afeto, quando nós vemos assim. Porém, à luz da psicologia, apego é uma forma da pessoa ter proximidade com algo ou alguém que lhe seja importante, que necessita da aprovação, que necessita da atenção. E aí que nós vamos ver que há necessidade de uma mudança, porque muitas vezes o apego, na maioria das vezes, nos traz sofrimento, nos traz aflição, nos traz comportamentos de controle, porque o apego, quando ele passa a ser de maneira mais intensa, ele extrapola o comportamento e acaba, então, tendo justamente a origem de aflições e até de doenças. Sem nós aí abrirmos um leque maior para essas enfermidades, onde nós vamos trazer os sentimentos dos ciúmes, o sentimento da posse, do orgulho, do egoísmo, e aí abrir também a conexão para as enfermidades espirituais do tipo das obsessões. Então, nós temos, do outro lado, o desapego. E o desapego nada mais é do que um sentimento de alguém que desenvolveu a capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, de acordo com sua própria autonomia. Vejam só que grande definição é essa que eu trouxe, e que é uma definição que está no livro do Francisco do Espírito Santo Neto, que é A Busca do Melhor, que é uma psicografia do nosso querido amigo espiritual, o Hamed, onde nós vamos ver justamente o Hamed trazendo essas informações de que nós entramos no desapego quando, por autonomia, isto é, por decisão própria, nós temos a capacidade de avaliar, de selecionar aquilo que nós devemos ou não fazer. Então, aqui nós temos a grande diferença do que nós precisamos fazer para conseguirmos essa evolução, essa liberdade de evoluir. Então, existem alguns tipos de apegos que nós vamos ver no momento,
que são o apego à matéria, o apego às pessoas, o apego aos comportamentos, aos nossos comportamentos, e o apego ao passado. Nós vamos ver rapidamente cada um deles para aí conseguirmos, por autonomia, por decisão, por avaliação, por escolha, praticarmos o desapego. Então, o apego à matéria, este talvez seja o mais comum e talvez seja o mais facilmente desapegado. Então, este apego à matéria é aquilo que nós sabemos justamente quando nós nos apegamos às coisas materiais. Claro que ele está ligado ao instinto primário de sobrevivência do homem, porque nós, ao longo dessa jornada evolutiva, nós, então, vamos nos apegando às coisas, porque já vivemos em épocas que tivemos menos coisas materiais, em épocas que tivemos menos comodidade tecnológica, menos comodidade de conforto, de abrigo, de agasalho. Então, o apego à matéria faz parte desse instinto de sobrevivência do homem. Porém, nós estamos falando daquele apego que nos causa aflição. Então, é muito mais do que esse instinto de sobrevivência. Ele leva a uma segunda fase, que é a fase onde a pessoa se torna quase que uma a pessoa se torna quase que obsessivo para buscar as coisas materiais. Então, todas as escolhas da vida passam a girar em torno destas conquistas materiais. E isso, com certeza, leva a aflições da pessoa, leva a situações de não viver e sim subjugar-se aos prazeres da matéria. Quando nós buscamos esse apego da matéria, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 895, e por resposta, Kardec obtém: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Vejam só, todos nós temos o apego à matéria. Todos nós utilizamos este apego por uma questão do instinto primário de sobrevivência. Porém, tem algumas pessoas que se tornam avarentas, que se tornam escravas, que se tornam workaholics, que deixam as coisas de lado, desculpe, e passam a buscar somente as conquistas materiais. E olhem como os benfeitores leem as ações daqueles que nem nós praticamos somente a busca das coisas materiais. Eles falam da inferioridade daquele espírito. Por quê? Porque ele não compreende o seu destino final, que é a vida espiritual. E também eu entendo aqui que ele não compreende a sua essência, que ele é espírito e não matéria, que ele está num corpo físico, mas ele não é este corpo físico. Então, os benfeitores deixam muito claro, e eu achei essa resposta assim muito determinante, como tudo que os benfeitores nos trazem. Eles não deixam dúvidas à nossa compreensão. O apego às coisas materiais constitui sinal notório, explícito, escancarado de inferioridade. Por quê? Porque aquele que busca somente as coisas materiais, ele acaba
não compreendendo nem o seu destino e nem a sua essência. E os benfeitores continuam. Pelo desinteresse às coisas materiais, ao contrário, o indivíduo demonstra que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, vejam como nós precisamos, aos poucos, nos desapegarmos à matéria, a essa algema das coisas materiais, para também podermos evoluir. Mas o importante é que nós somos bombardeados diariamente com show de ofertas, compre, compre e ganhe, compre agora, compre mais, pague menos, e assim nós somos bombardeados. O que é a diferença entre o apego e o desapego? É claro que nós precisamos da matéria. É claro que nós estamos no mundo encarnados. Por quê? Porque estamos num corpo de carne e este corpo material, este corpo físico, necessita das coisas materiais. Nós sabemos disso. O que nós estamos falando é daquele apego excessivo, escravizante à matéria. Então, nós precisamos, sim, buscar o conforto, nós precisamos buscar a tecnologia que hoje nós temos ao alcance da mão, nós precisamos buscar a renovação das nossas coisas materiais. Isto é natural. Porém, volto a chamar a atenção, a escravização às coisas materiais é que tornam o homem algemado à sua inferioridade. E, infelizmente, hoje, mais do que nunca, o que nós mais vemos é isso. Porém, o nosso querido Jesus já nos trouxe como desapegar das coisas materiais. E Kardec inseriu em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 6, quando ele insere a orientação de Jesus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Como sempre, o nosso mestre nos orienta como desapegar as coisas materiais. Para mim, este desapego é o mais facilmente de praticar, mas eu respeito aqueles que têm dificuldades neste desapego. E o mestre continua a nos ensinar no seu Evangelho de Amor, também há outra passagem registrada por Lucas e que Kardec colocou: não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus nos diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Todos nós sabemos que Mamon era um deus pagão que simbolizava a fortuna. Então, Jesus faz essa comparação, que ninguém pode amar as coisas materiais e amar a Deus, ou servir as coisas materiais, e aí eu chamo a atenção do apego patológico, do apego escravizante, servindo as coisas materiais, se realmente ama a Deus. Então, essa condição é que vai nos dar instrumentos de nós buscarmos esse desapego no próprio Evangelho do Cristo. Vocês vão ver que ao longo dessa minha exposição, eu procurei buscar instrumentos no Evangelho de Jesus, instrumentos evangélicos, porque assim nós conseguimos com mais facilidade compreender como Jesus queria nos ensinar.
Outro apego é apego às pessoas. E aqui eu simbolizei justamente com esses cadeados que são bem comuns em muitas pontes, principalmente na Europa, onde as pessoas se utilizam de cadeados para o juramento do amor eterno, como se um cadeado pudesse prender as pessoas eternamente. Mas é o símbolo que eu trouxe para falar deste outro tipo de apego, o apego às pessoas. Este apego ocorre quando existe um sentimento de posse sobre outras pessoas. Lembremos que aqui este apego não é sinônimo de afeto, e sim de posse, como havíamos falado no início. Então, o apego às pessoas é justamente aquelas pessoas que vão buscar no outro a sua autoafirmação, a sua condição de autoridade, a sua condição de posse. E nós vamos ver que isso altera muito a saúde mental, porque quantas vezes nós já vimos esse tipo de situação em relacionamentos conjugais, e este apego demasiado, ele se torna, às vezes, num ciúme doentio, e às vezes até numa ação passional, numa ação de um homicídio. Então, o apego às pessoas indica esse sentimento de posse, e essa posse está colocada no sentido de dominar, de manipular ou de depender daquela pessoa. Tem pessoas, ao contrário, que buscam o apego às pessoas porque dependem emocionalmente daquelas outras pessoas para para conseguirem se estruturar diante da sua própria vida. Então, nós vamos ver que o apego às pessoas é muito mais comum do que podemos imaginar, e este, particularmente, eu acho que é o mais difícil de nós praticarmos o desapego. Só que aí nós temos que fazer essa diferença entre o amor e o apego, porque muitas pessoas que falam que têm amor a outra pessoa, na realidade tem um apego patológico, um apego emocional, um apego que vai trazer prejuízo naquele relacionamento. Então, nós trouxemos essas diferenças para que pudéssemos compreender. O amor liberta, o apego aprisiona. O amor convive e o apego controla. O amor acalma e o apego aflige. O amor esclarece e o apego confunde. Aí nós podemos ver que, no caso das pessoas, nós não podemos usar como sinônimo a palavra apego por amor, porque há uma diferença diametralmente oposta quando falamos nesse apego emocional ou apego na dependência patológica. Mas nós vamos buscar a prática do desapego também neste manual das nossas vidas, trazidos por Jesus. Jesus mostra o desapego às pessoas, e este item também está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Nesta passagem, aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Olhem como Jesus
em toda a sua pregação, nos ensinou esse desapego às pessoas. Era assim que ele convidava os discípulos para o seguirem. Eles largavam tudo, literalmente largavam as famílias, as terras, as posses, os familiares, se fossem pais ou mães, e seguiam. Então, Jesus já veio nos ensinar como nós podemos romper as algemas do apego às pessoas. Isto não quer dizer, e ele não falava isso, de nós rompermos com os nossos familiares no sentido de nunca mais falarmos, de nunca mais vermos, mas ele diz que aquele que deixar as suas atividades em direção à sua atividade divina, este receberá em cêntuplo. Quantas vezes nós deixamos de atividades espíritas de divulgação porque chegou alguém em casa, porque nós buscamos outras atividades, porque temos visitas, porque fizemos outros planos e deixamos isso para depois. Jesus vai nos chamar a atenção. Aquele que houver deixado em meu nome. Então, tudo o que nós deixarmos para depois, para valorizarmos, elevarmos ou praticarmos os ensinamentos do Cristo, aí nós receberemos o cêntuplo de tudo e a herança da vida eterna. Quando Jesus fala da vida eterna, ele fala da vida eterna como espíritos perfeitos, porque todos nós teremos vida eterna. Porém, aqueles que assim abrirem mão da sua situação para multiplicarem a mensagem do Cristo, ele mesmo vai receber. Então, Jesus nos alerta até mesmo o apego em relação aos papéis que nós assumimos enquanto encarnados. E muitas vezes nós assumimos papéis que cremos que ninguém mais vai poder substituir-nos naquelas atividades. Então, é assim que também nós vemos este ensinamento de Jesus ao desapego às pessoas. E mais um que também está inserido nesse nosso Evangelho de Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 5, quando Jesus estava dentro de uma casa, pregando, e os irmãos estavam ali fora. E alguém vem avisar a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus nunca quis negar a maternidade. Jesus nunca negou a Nossa Senhora Maria, mas ele quis dizer que aquilo que ele fazia em nome do Pai, porque ele estava ali pregando a mensagem divina de Jesus para todos nós, ele quis demonstrar que aqueles que estavam com ele naquele momento eram muito mais importantes para ele do que aqueles de sangue. Por quê? Porque ele considerava a família espiritual. Quantas vezes nós, e eu digo nós, eu e o Vitório, abrimos mão de estarmos em aniversários da família, em comemorações, em jantares, em encontros da família, para justamente estarmos prestando o nosso compromisso
na divulgação da doutrina espírita. E nós não deixamos de amar as nossas famílias. E nós não deixamos de amar os nossos irmãos, os nossos pais. Mas nós temos um compromisso com a proposta do Cristo. Ele mesmo disse: ide e pregai. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, nós temos que justamente compreender o que é esse desapego às pessoas. É o desapego no sentido não de deixar de amá-las, mas é o desapego de não tê-las como uma obrigatoriedade de estar junto. Não ter como o primeiro momento que se deva direcionar o nosso tempo ou o nosso afeto. Nós temos um compromisso. Eu sempre digo que a doutrina espírita tem, conforme Allan Kardec nos diz, uma missão primeira, que é a destruição do materialismo. O espiritismo veio secundar a, o momento de transição, destruindo o materialismo. E nós que conhecemos a doutrina espírita, temos que ajudar nessa destruição do materialismo. Por quê? Porque se a pessoa não crê em mais nada além da matéria física, ela jamais vai praticar a sua melhora íntima. Jamais ela vai buscar a sua transformação. Então, nós que conhecemos a doutrina, que recebemos esse manancial do Evangelho do Cristo explicadinho pela obra de Allan Kardec, nós temos muito mais obrigação de aí multiplicarmos esta mensagem. E eu tenho certeza que a maioria de vocês também faz isso, abre mão de seus compromissos pessoais para utilizar o seu tempo na divulgação da doutrina, nas atividades na casa espírita, nas atividades da caridade, sempre visando o coletivo e não o individual. Sempre visando a caridade e não o egoísmo. Assim, Jesus, em duas passagens que eu busquei, nos ensina o desapego às pessoas. O terceiro tipo de apego é o apego aos comportamentos. Nós vemos que é um outro tipo de apego que tem a ver com o autoconhecimento e a liberação daquele indivíduo diante dos vícios exteriores e dos vícios interiores, os vícios morais. E aqui nós vemos este apego que nós temos aos nossos comportamentos, aos padrões de atitude, de pensamento, de julgamento, e assim nós vamos repetindo comportamentos e dificultando o rompimento das nossas algemas. Porque se nós repetimos comportamentos equivocados nos vícios morais, nos vícios externos, como a bebida, o álcool, as drogas, nós vamos ver que mais difícil será a nossa evolução. Por isso o tema do desapego. Então, nós precisamos nos libertar destes comportamentos. E o desapego aos comportamentos implica, muitas vezes, em nós agirmos diferentemente da maioria. Em nós sermos aqueles que são apontados, às vezes, dos complicadores, dos chatos, dos difíceis, daqueles que trazem problemas. Por quê? Porque nós mudamos o comportamento. Ah, mas todo mundo faz assim. Sim, mas eu não sou todo mundo. Isso nós vemos muito as crianças dizerem: ah, mas todo mundo tem celular e eu não tenho. E os pais respondendo: mas eu não sou pai de todo mundo. Eu sou teu pai, sou tua mãe. Então, o desapego aos comportamentos, ele vai buscar um esforço muito grande de nós para conosco. Porque nós insistimos, como eu vivo dizendo, repetir
nós insistimos em repetir os nossos erros, pelo apego aos nossos comportamentos. Por isso, nós precisamos lançar sementes em nós mesmos de padrões novos, de comportamentos diferentes, para nos desapegarmos aos nossos comportamentos. Que este também eu vejo como um desapego mais fácil, porque nós temos toda a orientação do Mestre Jesus codificada na nossa doutrina, que nos explica como devemos agir. E se tivermos dúvidas, é só buscar no manancial do Evangelho. Ali nós teremos orientação para tudo. Ou buscarmos no livro dos Espíritos, que tem resposta para todas as nossas indagações. E, por último, o apego ao passado. Quando nós nos apegamos ao passado, nós estamos fazendo um apego em função daquelas situações já ocorridas no passado das nossas vidas. E a pessoa apegada ao passado, ela se torna saudosista quando as situações foram boas. Porém, ela se torna depressiva quando ela é apegada ao passado e as situações não foram boas. Ou amealhando culpa, ou amealhando remorso, ou amealhando mágoa, ou amealhando arrependimento, nós vamos ver que essas pessoas, então, elas têm esse apego exagerado ao passado e não conseguem vivenciar o presente. De todos, para mim, este é o mais fácil de desapegar, porque justamente neste apego ao passado, nós temos aquela linda frase de Chico Xavier, né? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo passado, mas eu posso seguir em frente e fazer um novo futuro. Então é isso que eu digo. Para mim, este seria uma maneira mais fácil de desapegar do passado. É seguir em diante. Devemos nos considerar responsáveis, sim, pelo que fizemos no passado. Mas no passado, eu tinha uma compreensão, eu tinha uma ideia, um conhecimento. E lá eu fiz coisas erradas, que hoje eu já não faria. Mas eu não adianta eu ficar presa ao passado, ou nas mágoas, ou nas culpas, quando nós nos distanciamos dos nossos entes queridos, não perdoamos, ou não buscamos ser perdoados por eles. Nós precisamos desapegar do passado, conduzir o nosso pensamento para o aqui e o agora, corrigindo as nossas imperfeições e aprimorando as nossas virtudes. E para todos os acontecimentos, nós temos os ensinamentos de Jesus. Então, este manancial, que é o seu evangelho de amor, nos traz toda essa pedagogia para que nós venhamos a exercitar o desapego. É claro que aqui eu trouxe mais alguns itens quando ele vai nos dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, nos explicando justamente o orgulho e a humildade. Como está inserido em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver ali essas viciações morais do orgulho, que é oposta à humildade, e do egoísmo, que é oposta à caridade. No outro dizer de Jesus das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, ele vai nos ensinar como nós educarmos os nossos sentimentos. E dos sentimentos nós emanamos os nossos pensamentos. Então, ele vai nos dizer para nós sentirmos bem e pensarmos bem.
porque do sentimento vem o pensamento, e todo pensamento origina palavras, ações, atitudes. E é aí que nós vamos trabalhando as nossas condições de apego e estimulando o nosso desapego. Também Jesus vai nos falar sobre os bem-aventurados, os mansos e pacíficos, nos estimulando a afabilidade, a doçura, a paciência, a resignação, nos estimulando o desapego à violência, à agressividade, ao ciúme, à imediatez, para que nós possamos ter a paciência e, para aquilo que nós não conseguimos mudar, a resignação ativa, compreendendo o que nos quer dizer aquela situação que nos acomete. E, por fim, na pedagogia de Jesus, que eu trouxe resumida aqui, os bem-aventurados, os misericordiosos. Jesus vai nos ensinar o desapego através do perdão, daquele desapego ao passado, daquele perdão que eu devo ter ao meu irmão, ao meu filho, ao meu pai, que aconteceu uma situação há 10 anos. Quando Jesus vai nos ensinar sobre a indulgência, do não julgueis, para não ser julgados. Quando Jesus vai nos ensinar a reconciliação, reconcilia-te o mais depressa com o teu inimigo, enquanto estás a caminho, para que não serdes jogados na masmorra, isto é, na reencarnação, onde aí vai haver choro e ranger de dentes. Então, Jesus, com todo o seu manancial divino, traduzido nos seus ensinamentos, esses ensinamentos que nada mais são do que a lei de Deus, que ele veio exemplificar, deixar para que nós viéssemos compreender. Aí nós vamos fazendo o desapego às pessoas, o desapego às matérias, o desapego aos nossos comportamentos e o desapego ao passado. É um manancial que nós precisamos vivenciar, mas aos poucos, é claro, porque eu sei que é muito mais fácil falar do que praticar o desapego, mas precisamos começar. E para começar, eu trouxe uma citação, o Decálogo do Desapego, que está no livro Francisco, o Sol de Assis, de Divaldo Franco e César Said. E diz assim: perceba que tudo é passageiro, tudo, sem exceção. Vive intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada, quanto ao futuro, e sem lembranças amargas do passado. Então, aí nós vamos ver que justamente é para não termos nem a ansiedade do futuro e nem a depressão do passado. Tente não criar grandes expectativas. Quantos de nós nos deprimimos porque colocamos expectativas nos outros, ou nas outras situações, ou em coisas materiais, e quando não conseguimos a realização dessas situações, nós nos decepcionamos. Quarto, filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. Muitos de nós aceitamos facilmente os elogios e temos dificuldades com as críticas. E, às vezes, nós aceitamos tão facilmente os elogios ou as críticas que esses fatores nos colocam em caixinhas determinadas e nós nos limitamos a essas caixinhas. Então, como diz esse decálogo,
Filtre com equilíbrio as críticas. Se são verdadeiras, vamos tentar melhorar. E os elogios, se são verdadeiros, vamos aceitar e vamos trabalhar para ser melhores ainda. Na quinta, liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa, em sua vida. Muitos dizem que o que não tem utilidade é a idade, o peso, a quantidade de fios brancos. Mas aqui nós sabemos que são bem as coisas materiais, o tudo que está parado na casa. E também as coisas emocionais, tudo que se encontra parado, trancado na nossa vida. Uma relação com um familiar, com um vizinho, com uma dificuldade que nós tenhamos e que hoje nós temos uma outra compreensão. Nós podemos nos libertar deste apego desse comportamento, agindo diferente, pedindo desculpas ou outra coisa que o valha. Continua o decálogo. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Aí é aquele apego que é a posse das pessoas. Então, valorize o relacionamento pelo amor. Valorize o relacionamento pelo afeto, pelo amor fraternal, filial, pelo afeto ou pelo amor carnal também com o seu cônjuge, onde você aí vai saber que há essa interação das forças do universo que interage nesse ambiente e que fortalece ainda mais aquele sentimento que liberta, que é o amor, e não que aprisiona, que é o apego. Sétima, mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido, para que nós venhamos a não nos distanciar da nossa essência. Mantenha contato com quem nada possua. Nós conhecemos pessoas que possuem materialmente muito pouca coisa e têm uma grande felicidade, uma grande condição de desapego. E outras que, às vezes, perderam tudo, mas que entenderam resignadamente o porquê perderam. E aí se mantém na construção de si mesmo. Nada nos ocorre por acaso. E hoje nós vemos tantas fortunas serem dilapidadas, tantas pessoas perderem tudo diante de uma situação e tem que compreender que aquela situação é o melhor que se apresenta para a sua própria evolução. Oitava, aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir seu coração, sua intuição, sua alma. E eu colocaria aqui sua essência. É claro que todos nós temos o nosso anjo de guarda a nos intuir, a nos orientar, a nos conduzir. Porém, às vezes, o nosso barulho interior, por, por remorso, por culpas, por preocupações, não nos deixa ouvir o nosso anjo de guarda, não nos deixa ouvir a nossa alma, a nossa essência. E aí nós mantemos-nos apegados. Nona, cultive a fé, dependente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. Esta fé, do jeito que foi colocado aqui, seria independente do rótulo religioso. Por quê? Porque a fé é intrínseca, é eu com Deus. Então, nós vamos ver que aí nós temos esta fé divina e esta fé humana que é eu para comigo mesmo. Independente se a religião está lhe estimulando ou não essa fé. Cultive a fé. E, por último, encontre prazer nas coisas simples da vida. De nós
caminharmos por um parque, observarmos um lindo pôr do sol na tarde de domingo, véspera da lua cheia. Eu e Vitória fomos caminhar e tinha um sol laranja numa ponta, e na outra ponta, então, o sol no oeste, e no leste, uma linda lua cheia. Então, vejam como nós podemos encontrar essas belezas nas coisas simples da vida. Tenho certeza que cada um dos senhores também sabe apreciar isto. Então, nós precisamos justamente lembrar que o desapego vai nos ensinar que nós não somos o que temos, nós somos a essência divina, nós somos espíritos imortais. E nós, quando partirmos para a vida espiritual, não levaremos nada, nem o nosso corpo amado que nos serviu para a evolução. Nem isso nós levaremos. E para lembrar disso, eu trouxe a citação, para finalizar, desse espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, onde justamente Kardec inseriu esta maravilha de um espírito protetor em Cracóvia. E ele diz assim: quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos levará, que vos será levado em conta na eternidade. Esse espírito protetor, ele dita essa mensagem no capítulo, eu vejo depois para vocês, mas ele vai nos ensinando o desapego. E ele continua: seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolvestes, tratar-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre de satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente? O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. E esse espírito diz: insensatos, pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados, os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueçais o vosso futuro, bem como os deveres de solidariedade fraterna inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo. E ele conclui: o seu bem-estar, os seus gozos foram os objetos exclusivos da vossa egoística solicitude. Por ele que morre, esquecestes o espírito que viverá para sempre. Assim, esse amo tão mimado e acariciado tornou-se o vosso tirano,
comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência da existência que Deus vos concedeu? Esse essa mensagem do espírito protetor, de um espírito protetor veio em Cracóvia em 1861 e está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem, ela nos traz muito próximos do que nós realmente acabamos esquecendo. Nós trabalhamos e buscamos, e trabalhamos e buscamos coisas materiais. E olhem esta última frase. Assim, esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano, que é o nosso corpo físico. Esta mensagem está inserida no capítulo 16, no item 12, neste capítulo, servir a Deus e a Mamon. Então, vocês vejam como fica muito claro que nós nos tornamos escravos do corpo. Porém, ele ainda pergunta, seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? Será que Deus nos concede para nós estarmos aqui, para sermos escravizados pelo corpo? Tão modernas essas harmonizações faciais, as cirurgias plásticas, mas tem pessoas que se escravizam desses recursos abençoados da medicina. Tem pessoas que se tornam verdadeiros escravos, não pensam no valor do espírito. Com isso, meus queridos, eu encerro aqui, agradecendo a vocês pela atenção, lembrando que esse manancial de Jesus, o seu evangelho de amor, é um manancial educativo para a nossa vida. É através dele que nós vamos atingir o desapego e conseguir a liberdade para evoluir. Muito, muito obrigada. Obrigado, Samira, por essas importantes reflexões, para que todos nós pensemos nos nossos apegos e como trabalhar os nossos desapegos. Então, com esse agradecimento, nós vamos suspender a gravação para darmos prosseguimento ao trabalho de irradiação, como sempre fazemos na noite de hoje.